Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Corretor. Estou aqui hoje com duas presenças ilustres, dois amigos ex-bancários, inclusive. Vocês vão descobrir aqui no decorrer qual que é a atuação deles no momento. Mas estamos aqui para trazer insights poderosos para vocês e provocar as pessoas que estão em outras carreiras para que atuem como corretor, atuem como assessor de investimentos. Eu estou aqui com o Rodrigo. O Rodrigo, ele é um especialista em investimento, ele também é mentor, ou seja, ele mentora especialistas que desejam atuar na área de investimentos. Estou aqui com o Henrique Gasparino, que vocês já conhecem, corretor de seguros, especializado em seguro de vida, high ticket, né, de alto padrão. Sim, então, a gente atua atuante com alguns produtos aí de proteção e de seguro de vida resgatáveis. E hoje a gente vai fazer esse bate-bola, né, entre profissionais, seja do mercado financeiro, ou seja do mercado de seguros. E eu tenho certeza que vai provocar aí para você que é um profissional de outra área, para que atue com isso, e esse é o nosso intuito, o nosso objetivo no final dessa live. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado, valeu demais. Obrigado, Gustavo. Vai ter um embate aqui, né? Mas no final acho que quem ganha é o público, né? Vai ser um embate, né? Mas vai ser gostoso. Não sei igual do Popó e do Bambam, né? Durar 30 segundos, tá? Um pouco mais. A gente consegue. Mas vamos lá, Rodrigo. Fala um pouquinho de você, da sua experiência, todos os desafios que você passou desde dessa transição, principalmente, né, de uma carreira no mercado financeiro, aí agora passando para um especialista em investimento, para um mentor, né, desse time. Fala um pouquinho para nós aí. Legal. Eu comecei no banco em 2009, mais ou menos, 2010, enfim, faz uns 15 anos aí, tinha cabelos na época ainda. E quando eu comecei no banco foi uma fuga da minha outra carreira, que era comunicação, né? Resolvi trabalhar como bancário, me tornei líder muito rapidamente lá, até trabalhei com o Gasparino também, na época. Velhos tempos, Rodrigo. Aprendi bastante sobre comercialização, percebi que eu tinha uma vocação muito grande para vendas, né? Vendas consultivas. Sim. Passei por agência, fiz todo aquele caminho de bancário, inclusive no mesmo banco em que você também já trabalhou, né? E aí, quando bateu ali uns 4 anos, mais ou menos, de carreira, eu resolvi ir para agência, porque eu não estava vendo mais oportunidade de crescimento lá dentro do departamento onde eu tinha até equipe, liderava a equipe e tal. Na agência, eu percebi o que eu não queria para minha vida. Eu percebi que eu não queria aquilo definitivamente, fiz até um movimento para outro banco, para outra instituição, e lá eu descobri que existia uma forma de você ganhar tão bem quanto ou até mais do que um bancário, um gerente de banco, sendo mais feliz e trabalhando com mais propósito, que é a carreira de especialista em investimentos. Muito bem. E aí, trabalhei um bom tempo no CLT, né? Trabalhei em grandes bancos, trabalhei em uma grande corretora também. E de 2021 para cá, eu tenho seguido carreira solo, né? Trabalhei como AI, né? Que é o assessor de investimentos, o antigo agente autônomo de investimentos. E atualmente sou team leader numa Wealth, né? Sou Wealth Manager, né? Que na verdade é um consultor de investimentos, não é manager de nada, é um consultor de investimento, não é um gestor, né? Mas no Brasil a gente trouxe esse nome, Wealth Management, né? Mas na verdade o Wealth, ele é mais usado para o consultor atualmente, de investimentos, consultor CVM, né? Interessante a carreira, e depois disso você trouxe todo esse conhecimento, o que você adquiriu durante essa carreira para mentorar outras pessoas. Isso, na verdade até lá atrás, né? Acabei pulando essa etapa aqui. Na minha carreira solo, então, esse é o desenho. Em 2017, quando eu consegui me libertar do varejão bancário, eu montei a Você Bancário, né, que nasceu como uma escola de certificações. A gente preparava pessoas para exames como CEA, CPA 20. Certo. E de 2022, eu resolvi, né, virar 100% a chave e comecei a prestar mentorias práticas para especialistas em investimentos. Então, para nós, assim, de 2022 para cá, tem sido só prática. Recentemente lançamos também um MBA, né, com reconhecimento, vai ter o reconhecimento do MEC agora. Bacana. A gente vai começar em junho. E basicamente sobre banking, investimentos e alta performance. E eu gosto de reforçar, assim, a importância de você ter um mentor que atue, né, na área, né? Que a gente vê por aí muito mentor que
que ele dá mentoria daquilo que ele não pratica, né? Então ele lê um desk guide e... Eu falo muito, né, no dia a dia, assim, que na prática a teoria é outra. Né? Na prática a teoria é outra, né? Às vezes isso que você falou foi bacana, porque assim, muitas vezes, não sei se vocês já foram confrontados com isso também, principalmente eu que tenho a escola hoje tem um alcance bacana. Sim. Pô, Rodrigão, quando que você vai largar a carreira e vai se tornar só mentor, vai ter só escola? O pessoal acha que vender curso é pôr o arrasta pra cima e faturar milhões, não é bem assim, né? E eu falo, cara, o meu maior medo hoje, sendo muito sincero, é de sair do front e perder essa prática, né? De você estar com o cliente todo dia, de você também ter desafios, né? Porque não é porque o mentor é mentor que ele não tem problemas, que ele não tem dificuldades, né? Pelo contrário, às vezes é até maior porque você tem a responsabilidade de mentorar pessoas que inclusive pagam caro por isso, né? Muito caro. Então é muito importante. O umbigo no balcão, ele traz uma experiência que nenhuma outra função ali da atividade vai trazer para você levar como experiência, né? Exato. E aí, quando que você decidiu, assim... Quando e por quê? Tô numa carreira, numa instituição, a gente sabe que, por exemplo, bancário, assim como outras profissões, é uma profissão que tem um salário razoável, o pessoal reclama, mas se a gente for ver a média salarial, né, brasileira, é uma média boa, bons benefícios, inclusive, né, todo mundo comenta, então participação de lucros, entre outros benefícios. Por quê? E como que foi essa transição? Por que você decidiu, tô cansado, não quero mais? Como você disse, descobri na agência que aquilo não era a vida. Você foi caixa? Não. Então eu fui caixa. A única função que eu não tive na agência Eu foi caixa. descobri que eu não queria ser bancário quando eu fui caixa. A história até é interessante, porque assim, eu também sou comercial, eu sou relacional. Então, quando você é caixa, você é operacional. E eu queria vender mesmo a capitalização, cartão de crédito, queria vender um monte de coisa no caixa. Então, eu tinha que me relacionar. Então, enquanto um caixa de ponta fazia 800 autenticações, eu fazia 300 e aí meu caixa ainda dava diferença, cara. Chegou num determinado momento que foi... A veia comercial já tava latente, Já né? tava, eu tinha 19 anos, cara, mas não sustentou, deu pouco tempo, eu fui demitido, fui desligado lá, porque não tinha desempenho no caixa, né, não autenticava, e não olha fazia. Que interessante, né, você foi desligado e hoje trabalha com um grande sucesso, tem um grande reconhecimento no mercado de seguros. Né? Sim, talvez seja um livramento, né, que aconteceu, né. O aprendizado. Às vezes a pessoa acha que demissão é o fundo do poço, pelo contrário, demissão, a gente escutava isso da nossa líder quando nós éramos líderes, é o melhor feedback que você pode dar para uma pessoa, é demissão. Com certeza. E eu aprendi uma coisa assim que parece egoísmo e a ferro e fogo, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala, mas o cara que me demitiu, ele falou assim, antes sua mãe chorar do que a minha. Ele falou assim, e é pesado isso aí, eu tinha 19 anos, né? Então, assim, só que daí depois você começa a entender o porquê que ele falou isso. No começo ele cria um choque, né? Só que assim, quando ele tinha uma responsabilidade muito grande porque ele era o líder da equipe, né? Então ele era aquele gerente de retaguarda que cuidava dos caixas, administrativo, o gerente administrativo do Bradesco. Chamava mesmo, né, gerente administrativo. Sim. Ele era embaixo ele era acima dele só tinha o GG, né, que é o gerente geral. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande. Então, cara, faz sentido. Cara, você não entrega, você dá alguns problemas. Eu tinha alguns problemas de comportamento, daí não autenticava. Então, batia muita meta de produto, mas no resto era tudo ruim. E o cara falou, antes sua mãe chorar do que a minha. Eu acho que a carreira tem alguns pontos de inflexão que no primeiro momento você ouviu isso e falou, nossa, que chocante, né? Chocante, Você deve ter falado, você deve ter ido pra casa e falou, complicou. Chorando, praticamente, literalmente. Não sei o que fazer. Mas a gente observa, né, pelo conhecimento, pela expertise e pela vontade, né, de repente os caminhos vão se abrindo. E naquele momento, naquele choque, é isso. A gente vai para casa, desesperado, sem saber o próximo passo, porque é cara crachá, né? Principalmente no caixa, era executa e não pensa. Nem olha para frente, você tem que ficar aqui, ó. Mas acabou. Os pontos de inflexão faz você chegar onde você chegou hoje, Gustavo. Então, eu acho que em todos os momentos, né, e o pessoal que está nos ouvindo também acontece isso, né? Aquele ponto de inflexão que você fala, poxa, não sei o que fazer. De repente, o caminho se abre. Sim. E, de repente, tudo muda favorável, né? E a gente passa aquele período ali, realmente tudo acontece. E aconteceu nesse triângulo aqui, né? Agora a gente quer saber do Rodrigo. Em que ponto foi esse momento de inflexão que fez ele... Só um parênteses, né? Um complemento aqui ao que o Henrique falou.
Eu acho que as gerações, principalmente as gerações mais jovens, quantos anos você tem? 37. 37, tenho 35. 38. 38. Então, a galera que tá vindo muito mais nova, não generalizando, obviamente, mas eu acho que eles não entenderam que a vida tem volatilidade. Se a vida for só linear, cara, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você tá no banco, você acha que especialista em investimentos tem a vida só sorriso? Lógico que não, nem o médico tem. Fala, o médico ganha bem. Cara, não é bem assim. Você vai ter dias difíceis, vai ter desafio, né? Sim, é um sobe e desce danado, cara. Eu imagino que vocês, corretores de seguros, nem se fala, né, pô? Não, nem se fala. Eu costumo falar pro meu time que não existe linear também, tanto para você da área comercial quanto para o empresário. Então, assim, não tem linear. Ou você cresce ou você cai. Porque, eu vou manter o faturamento ali durante 24 meses. Pra empresa tá ótimo. Não tá, cara. Tudo sobe. Vai ter dissídio salarial. Vai ter reajuste de todos os contratos, vai ter inflação, vai ter um monte de coisa. Então, se você manter uma linear de faturamento, você tá caindo, porque tá tudo aumentando. Exatamente. Então, não tem. Então, ou você cresce ou você cai. Não tem segredo, velho. A gente fala bastante, né, que a empresa ou ela tá crescendo ou ela tá morrendo, né? Justamente. No final das contas é isso. A gente é sempre, né, grato, mas insatisfeito, né? Onde a gente tá insatisfeito, sempre quer mais. Sempre quer mais. Mas, Rodrigo, eu fiquei agora aqui com esse ponto de inflexão. Como é que você saiu ali? O que foi a tomada de decisão para você vir para esse mercado empreendedor? Eu tive dois pontos de virada na minha carreira como bancário, enfim, profissional de mercado financeiro. A primeira delas foi ter coragem para sair do Bradesco, né? Falei, puxa, sair do Bradesco é um banco onde a gente tem, não sei, vocês foram bancários do Bradesco, a gente cria ali, parece que existe um mantra, né? Nossa, se você sair do Bradesco, ainda mais nós que trabalhávamos na Santa Cecília ali no começo, falar, você sair do banco, você vai virar pedinte na rua, né? Enfim, aqui tinha uns pedintes, ele fala isso, porque tinha uns pedintes na praça da Santa Cecília e falava ali se sair do banco, é só atravessar a rua. Exatamente. E aí, o primeiro ponto foi esse, né? Eu tinha 26 anos, 25, 26 anos, meu filho tinha acabado de nascer e eu tava na agência já, faziam 6 meses. E aí, eu vi que eu não queria trabalhar mais na agência. Gostei de algumas coisas, como, por exemplo, falar de investimentos com clientes de alta renda e tal. Aí eu falei, cara, ou é agora ou esquece, né? Tô com menos de 30, ainda dá tempo, acho que é aqui que eu tenho que fazer meu ponto. Aí fiz uma entrevista num outro grande banco, que é o Itaú, não tem como falar aqui, não falar o nome, né? Trabalhei como gerente, fiz um downgrade até de segmento, que eu tava num segmento mais alta renda, fui para um segmento abaixo. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu realmente sou muito grato ao Bradesco, mas no Itaú eu consegui ter um pouco mais de tangibilidade, eu consegui tangibilizar melhor as minhas entregas ali, como gerente mesmo. Sim. Tive uma gerente maravilhosa, uma equipe incrível, bons amigos, mas também era gerente, então não aguentava mais. E aí veio o meu segundo ponto de virada, que foi quando a minha própria gestora falou, cara, por que você não tira a CEA e não vai virar especialista em investimento? Você é um cara consultivo nas ligações, os clientes gostam de você e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que eu tenho capacidade, né? Será que eu conseguiria? Será que eu tenho capacidade para ser especialista, para tirar a CEA? Na época tinha 1.200 pessoas com CEA. Fechei o tempo, passei na CEA, achei que só a CEA resolveria. Tomei um não na entrevista. Tô resumindo um pouco para não ficar muito comprida a história aqui. Tomei um não na entrevista, me preparei mais na prática, conversei com o Brunão, até um abraço pro Brunão, que foi um advisor inspirador para mim. Fiz a segunda entrevista, entrei e a partir dali minha vida mudou. Como especialista em investimentos foram 3 pontos de viradas, na verdade. Porque o primeiro foi do Bradesco pro Itaú, para buscar uma carreira que eu pudesse ganhar mais e tal. E crescimento um pouco mais claro ali, um plano de carreira mais desenhado, mais óbvio, né? Depois eu passei como especialista no Itaú por 2 anos, mais ou menos. Como especialista, cara, aprendi, comecei a trabalhar com algo que eu gostava mais, aprendi que eu tinha que contextualizar o cenário econômico para o cliente, falar de mercado, então foi um negócio bem bacana e eu fundei minha escola nessa época, que eu falei, cara, se existe isso aqui, a gente pode transformar o gerente num cara que também sabe isso aqui. Você tem alguma formação acadêmica? Qual que é? A formação original é comunicação social e jornalismo, que loucura, né? Depois, muito depois, em 2021, já era sênior, já estava há muito tempo aí no mercado, eu fiz uma pós-graduação em investimentos e private banking. Certo. Então, economia nunca fez. Nunca fiz. E eu gosto, hein? Pelo jeito que você falou. Gosto bastante. Tem que falar de cenário, tem que ter conhecimento. E aí o que acontece? Lá na época do Itaú, eu gostava muito, estava muito feliz onde eu estava. A gente chegou a conversar nessa época, né? Chegamos, falamos.
Só que eu não tinha um plano tão desenhado mais de carreira. Parece que ia demorar mais para eu conseguir subir. E aí eu recebi um convite de uma outra instituição. Foi um convite praticamente irrecusável na época. Né? Qual instituição? Santander. Passou O pelo cara trio. passou pelo trio dos de grandes. Aí trabalhei lá no Santander, onde eu atendia clientes muito maiores. Foi uma experiência bem interessante também. Fui feliz, só que aí tentou o terceiro convite, né? Eu liguei para um grande amigo meu, o Oswaldão, um grande abraço para ele, inclusive. E assim, cara, super grato ao banco. Saí no YouTube deles, fiz vídeo lá no YouTube, live no banco, enfim, na pandemia, né? Bacana. Foi bem legal. E esse meu amigo, eu tinha recebido um convite para trabalhar como agente autônomo, gostei do escritório, um baita lugar legal. Outro abraço aí pro Gustavão também, que era uma carreira mais autônoma, mas era uma proposta muito boa também. E liguei pro Oswaldão, falei, cara, eles estão precisando de 2 caras que tenham o nosso nível de senioridade aqui, vambora. Aí o Oswaldão falou, putz, Rodrigão, eu iria contigo, mas eu tô com uma proposta CLT na XP. Aí eu falei, pô, legal, posso te indicar, Rodrigão? Pode. Aí fui lá, trabalhei na XP, trabalhei pouquíssimo tempo, foi o emprego que eu mais foi rápido, assim, a passagem. Sim. Como que eu posso dizer? Foi muito bom porque eu aprendi muito. Putz, aprendi produtos que eu nem imaginava. Eu já era especialista sênior há muito tempo. Então eu nem sabia falar direito de operação estruturada, algumas operações mais complexas. Não vem ao caso aqui aprofundar. Gostei, aprendi muito. E aí de lá eu me tornei... Aí fiz a segunda virada, que foi me tornar agente autônomo. Certo. Pô, e teve a quarta também. Sabe qual foi a quarta? Quando eu saí do agente autônomo, eu decidi que ia ser o Elf. Eu quase abri um escritório no final do ano de 2023, quando eu saí do último escritório que eu trabalhei. Também super grato a todas essas últimas experiências. E aí eu procurei, né? Quase que eu abri um escritório, tava em XP, BTG, outras instituições. E aí falei, não, cara, eu quero montar uma Wealth, porque os meus clientes querem que eu atenda todo o patrimônio deles. E aí como que eu posso fazer para montar uma Wealth? Procurei, bati na porta de um monte de lugares, conheci o Renan, que é o fundador da Zanello Wealth, onde eu trabalho hoje, e o Renan falou, cara, monta a sua Wealth aqui dentro. Daí eu tentei montar uma Wealth, falei, cara, vai ficar muito complexo. Vou tocar minha vida solo, mas tem umas pessoas para trazer, então acho que vale a pena você ser um líder, ser um head de expansão, e tá dando certo, tá indo pra frente, a gente tá com uma equipe super legal, super estruturada, começando, tem pessoas em níveis bem diferentes. E aí essa foi minha última virada de agente autônomo, né, que é um modelo mais comissionado, mais ali tradicional, mais comum por ser comissionado, apesar de ter agora tem mais opção de fee-based e tal, para o modelo Wealth, onde você atende o cliente em todas as instituições. Você tem dinheiro no X, Y, Z, W, beleza, eu atendo aqui para você. Você atende. Interessante, muito interessante. É uma evolução do mercado, né? O agente autônomo é a evolução do gerente, eles falam, né? E o consultor, o Wealth, é a evolução do agente autônomo. E a gente já comentou em alguns podcasts anteriores que está acontecendo um movimento ao contrário. Quando a gente olha para o mercado de seguros, existem instituições que querem que o corretor ele se especialize em investimento, né, para que possa ofertar para sua carteira, né? E faz até muito sentido, porque a gente tem vários ramos de seguros que você tem que pegar o imposto de renda do cliente, saldos de conta de investimento. Então, a gente tem alguns produtos de seguros que a companhia ela tem que avaliar a capacidade de pagamento do cliente. Então, você pega, cara, seja na pessoa jurídica, tudo quanto é demonstração financeira. Então, você pega balanço, pega os balancetes trimestrais, pega as DREs. Então, você vai avaliando tudo isso. E por isso que a gente fala da importância do corretor de seguros. O corretor de seguros hoje é diferente de que muita gente pensa, até como consumidor, né? Então, antes de ser corretor, a gente era consumidor, né? Então, desde a época do banco, entrei no banco com 18, comprei um carro, fui fazer seguro no banco. Então, assim, você não imagina... você imagina que o corretor, ele é um vendedor e tem que saber alguns pontos técnicos de cobertura. Só que hoje, um corretor de seguros de sucesso, ele tem que ter noções contábeis, jurídicas, ele tem que ter aí noções comerciais, de gestão, liderança, de expansão, assim como você, e de investimento. Então tem que saber o mínimo, né? Então tá muito comum o corretor ele procurar se especializar em investimento ou fazer uma grande parceria, né? Então a gente tem grandes escritórios, inclusive da própria XP e do BTG,
que estão nos procurando para que a gente seja o time de seguros para que eles façam cross-selling na carteira deles, né? E dentro disso, eu queria entender um pouquinho quais são as skills necessárias, né, que um cara que é bancário, focar no bancário. Eu quero trabalhar com seguro na minha carteira. O que eu posso ofertar? Quais são as habilidades? Quais são as ferramentas que eu tenho que ter? O que eu tenho que adquirir? Que foi meio que o que você adquiriu nesse decorrer que você fez esse link com o Henrique, né? Sim. Depois, né? Eu vejo muito, assim, o seguro, né? Primeiro vamos olhar, vamos fazer um top-down, né? De cima para baixo. Sim. O mercado de seguros, ele demorou para começar, para os bancos começarem a acreditar e abrir um pouquinho mão de receita daquele produto que, assim, eu sou mais leigo em seguros, muito mais do que vocês, com certeza, né? Mas o banco demorou para abrir mão daquela receita daquele seguro ruim, tem banco que não abriu ainda, né? Daquele seguro mais mequetrefe, né? Para ter bons produtos. Então, hoje, a gente vive nos bancos, o que eu percebo conversando com os meus alunos, que são bancários, agente de negócio, gerente de relacionamento, alta renda também, Sim. que o seguro já está na prateleira. Talvez o mesmo produto que você tenha da MetLife, enfim, dessas instituições que vocês trabalham com seguros, o bancário também tem na agência. Mas agora falta o quê? Conhecimento técnico. E não só técnico. O que eu chamo isso de speech comercial, né? Que é você saber ser pertinente. Porque às vezes, ontem mesmo eu conversei com uma menina, gerente de banco, acho que 13 anos de experiência num grande banco, e ela falou, mas a gente falou sobre a mentoria e tal, ela falou, pô, mas a área, ser especialista em investimentos é uma área muito comercial, eu não sou tão comercial. Eu falei, pô, você tem 13 anos de banco, você durou como gerente, você não é comercial? Ela é total comercial, né? Porque 100%. O banco é comercial, né? Exato, mas eu não gosto do modelo como os bancos implementam. Eu falei, então, é que você teve o comercial do jeito errado. Da mesma forma que o seguro é algo que a gente fala, putz, mas seguro é ruim. Por que é ruim? Porque a gente, a cultura não é culpa só do banco, não. É culpa do bancário também. De não saber lidar com os desafios, às vezes, né? Sim. Ou de um líder que não soube, né, trabalhar, ensinar o desafio direito. Mas, pô, a menina, ela tava quase perdendo a oportunidade de ser especialista, com certificação, com conhecimento de comercial. Mercado até que ela tem pouco, mas comercial ela tem, ela só não tá traumatizada. Embasamento, né? Porque ela, a partir do momento que você tá 13 anos numa posição, você ganha uma autoridade para falar daquilo, né? Então ela não, às vezes por insegurança, não usa toda a carreira que ela formou pra... Mas o que eu vejo, né, e aconteceu com alguns bancários que eu conheci, que acabou sendo demitido ou que saiu, o bancário naquele momento, o que ele acha? Ele acha que ele é um generalista e ele não sabe fazer nada. Em algum momento, né, ele tem aquela visão, poxa, nossa, eu sei de tudo, mas eu não sei de nada. Não sei de nada. Então, quando ele tem aquele momento, né, que a gente falou da inflexão, ele fala, poxa, ele olha e fala, não sei o que fazer. É o pato, né? Não anda nada no Exato. E aí, quando a gente olha, né, para o mercado de seguros, que foi os bancos, né, tem muita penetração, os principais ali comerciais, né, são do banco, a gente vê que foi vendido errado. Quantas vezes nós aqui, né, tivemos uma meta sob pressão, poxa, tem que fazer seguro de vida. Quanto que é? 30 mil reais pagamento, pronto. O que tem que fazer? Liga para o cliente e vende. Vende como? Da forma que for necessário. Então, hoje eu vejo que quando a pessoa começa a olhar, entender os bastidores, ela começa a perceber que aquilo tem valor. Exatamente. Então, esse exemplo que você trouxe, Rodrigo, o que falta? Falta um conhecimento. Eu lembro que lá em 2018, né, quando eu saí do banco para vir aqui para ser especialista de seguro de vida, eu comecei a entender os bastidores do seguro de vida que até então eu não sabia. E depois de ali 10, 15 anos de banco, eu não sabia como é que funcionava o seguro de vida. Então, com esse excesso de confiança, mais a parte de conhecimento, mais a curiosidade, que o bancário ele é curioso por si só, porque se ele não aprender sobre o produto, ele não consegue fazer o básico na agência, né? E muitas vezes, quantas vezes já mandaram um manual para você com 100 páginas, fala, aprende. Então, acho que com essas características, tendo um mentor, tendo alguém especialista para conduzir, o bancário ele começa a retomar a confiança, ele começa a falar, poxa, mas isso eu já fiz 13 anos, mas isso eu sei fazer. Só que a falta de informação acaba deixando ele um pouco inseguro no mercado. Dá até para a gente evoluir mais essa crítica que você falou, eu tive esse insight agora. Por que o bancário da agência, alta renda, vamos estressar, vamos para alta renda. Sim. Por que o bancário de alta renda não sabe nem falar de seguro nem de investimento direito? Porque o líder dele
Olha só, eu colocando a culpa no chefe, né? O líder do bancário, ele foi treinado pra falar, quem bate mais meta daquele jeitão lá vai virar gerente geral. Justo. E aí, o que acontece? O líder não sabe ensinar pro cara como que ele faz pra vender um seguro, pra falar de mercado com o cliente. Sim. Se você for ser bem rígido hoje, o que um assessor de bom pra ótimo faz? Ele fala bem de cenário econômico, entende o que o cliente precisa, implementa uma recomendação que nem sempre não saiu mais do que 10% daquela recomendação da cabeça dele. Sim. Ele pegou uma curadoria de research. Tem base. De alguma, exato, de uma equipe de estratégia, enfim. Pô, no nosso escritório mesmo, tem um cara que é um analista CFA, que é o head, né, CFA é a certificação mais prestigiada do mundo, em finanças, né, eu sempre tomo cuidado pra falar de certificação, senão o pessoal já entende errado, né, e acha que ter certificação é sucesso, mas o cara é tudo, ele tem o comercial, tem o técnico e o humano, né. Sim, sim. E a gente tem uma base, o banco tem ótimas carteiras recomendadas, se for ver, todos os bancos têm hoje, produtos bons na prateleira, mas falta o quê? A pessoa capacitada pra falar. Filosofando, pô, você pegar um gerente geral que era um bom, entregava resultado, mas tinha uma visão 360 do cliente, esse cara acaba sendo um mentor pro subordinado ele vai dele, replicar né? aquilo que ele fazia, né? Seja Exatamente. bom ou ruim também, né? Exato. Pô, nós mesmos, nós fomos treinados numa área do banco, hoje eu olho pra época, assim, pro Telebanco, né? Falo, pô, por que a gente não faz gerentes gerais como eram os supervisores do Telebanco? O nosso trabalho era muito na linha de, pô, eu vou ensinar pro Henrique como que eu faço, como eu vendia, como que eu faço pra vender. E às vezes você ensina até melhor do que você fazia, porque você tá numa sniper, né? Você é o sniper ali que tá suportando a operação. E se a gente voltar, né, pro tempo e trazer a tecnologia, né? Hoje, quando a gente traz um ambiente de ter um conteúdo gravado, algo que seja de fácil acesso, né? Aqui até mesmo o corretor SA que traz informações sensacionais, antes não tinha. Não tinha. A gente ficava vinculado, né, com o que a gente aprendia, ou com um livro, algum ensinamento, e vendo ali colegas, né, fazendo de uma forma diferente e aprendendo. Então, a gente montava estratégia, eu lembro, o Rodrigo deve lembrar disso, a gente montava estratégia de como comercializar, do que eu deveria fazer, quais são as principais objeções. Lembra, a gente colocava no caderno e ficava um treinando com o outro. Hoje você tem um conteúdo gravado que fala, aqui são as principais objeções. Então, tem muita coisa na mesa que evoluiu e que se a gente trazer para a realidade, é o básico bem feito. É o básico bem feito, justamente. Bem feito. Hoje o bancário investe, sei lá, 5, 6, 10 mil reais numa mentoria, onde a gente tem, sim, um conteúdo educacional, um nivelamento, que é o caso da nossa mentoria de advisors. Enquanto a gente tá gravando aqui, tá na faixa de 6 a 10 mil, depende do plano que ele pegar. O cara investe essa grana pra estar com a gente toda quarta-feira simulando o mercado. Então, assim, será que o chefe dele não poderia ter sido treinado dessa forma pra passar pra ele pelo menos uma parte disso? Importante. Pô, será que quando eu era gerente de relacionamento, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje? Porque eu sempre falo, né? Até tava falando de polêmica, né? Eu vejo que um dia, e já falo isso há muitos anos, o gerente de relacionamento, o banker, né? Que a gente fala, faria lá emergência aí. O banker, ele vai ser o mesmo cara que fala de investimentos, que fala de seguros. Se ele for um bom banker. Vai no private pra você ver. Você só vai chamar um especialista mesmo quando faz muito sentido. É quando faz é muito necessário, né? O banker, ele sabe falar de seguro, ele sabe falar de cenário econômico, ele sabe vender investimento, sabe falar de previdência, cara. O cliente, meu maior cliente, um dos meus maiores clientes, quando eu falei de previdência pra ele, o cara falou, pô, Rodrigo, mas previdência, isso aí é coisa de gerente de banco, né? E aí eu falei, não, cara, veja bem, tem isso, deixa eu te mostrar como é que vai ficar o fulano se você faltar e tal. Ele, puta, eu não sabia. É um complemento ali pra carteira de investimento dele, né? Tem que ter uma certa... Você tem que mesclar, né? Os seus investimentos, suas proteções, tem que ter. E deve acontecer com vocês aí. Às vezes você fala pro cliente, pô, seguro, faz sentido uma proteção e tal. Aí o cara, não, já tenho previdência. Não, peraí. Você tem uma parte resolvida, mas a vida é 360. Não adianta você tomar um monte de vitamina e ter hipervitaminose, né? Eu faço essa analogia muito com médico, né? Falo, pô, vitamina, doutor, em excesso dá hipervitaminose, não é verdade? Hipocondríaco. E quais são os resultados aí que o bancário ele pode ter a partir do momento que ele sentiu a dor ali, né?
E eu tenho muitos amigos ainda, eu tenho amigos hoje que eu coloquei no banco lá atrás, com 19 anos, recomendei, passaram no processo seletivo, a gente até trabalhou junto, trocava bastante informação, e hoje são gerentes gerais. E eles falam, e eu vejo ganhando várias premiações, são bem reconhecidos, né? Os bancos, eles têm um programa de reconhecimento muito bacana. E é engraçado, porque eu sou até padrinho de casamento de um casal de amigos, e a esposa, ela é bancária, entrou através de mim no banco, hoje é gerente geral, e quando ela coloca assim, eu sempre pergunto, tá, quais foram as suas metas? Aí ela manda, tá, não sei quantos milhões de previdência, não sei quantos isso. Daí ela fala, meu time bateu, só que ela é uma gerente geral muito diferente da nossa época, talvez, de Bradesco, que ela fala que quando o time não bate a meta, ela vai pro front. E ela visita, como é num Prime que tem desses bairros nobres aqui da Zona Sul, tem um jogador de futebol, cara, ela visita mesmo os caras pra ir bater meta. E quando ela me manda a planilha lá com os produtos do que ela fez com o time dela, você olha assim e fala, cara, essa carteira sua aqui, essa produção numa carteira aqui de uma corretora, representa um faturamento gigante. Quanto que você ganhou? Zero, às vezes. Zero. Hoje... Zero. Entendeu? Claro, vai ganhar. Se a gente anualizar o salário com os benefícios e as PLRs, fica interessante. Só que se você também, muito menos, chega a ser 20% do que ela poderia ganhar com essa produção numa carteira de corretora de seguros. Isso porque a gente tá falando de um gerente geral, né? A gente não tá nem falando de um gerente de relacionamento. Justamente. Justamente. Trazer aqui primeiro um ponto, né, que o Rodrigo comentou, o Gustavo também. A barriga no balcão é que faz a diferença. Porque os clientes, eles mudam, né? No final das contas, a gente tem novas gerações, clientes mais novos, clientes mais antigos, mudança de tributação, mas a barriga no balcão é que faz acontecer. E eu vou falar, né, puxando esse gancho que você falou da gerente geral, o meu ponto de inflexão, até comentei aqui já, foi uma questão de saúde, né? Eu tive ali uma situação específica, eu falei, cara, faz todo sentido com o que eu falava, só que eu não entendia. Então, vendia seguro de vida na agência, vendia muito bem, gostava, mas eu não entendia todas as nuances, né? Eu falava simplesmente aquilo que foi repassado, que era só 1% de todo o conhecimento. E quando a gente observa a parte financeira, que também me chamou a atenção, foi um ponto muito interessante que eu comecei a analisar o resultado da minha carteira. Então, eu tinha cerca de 700 clientes, né? Ali no último momento, ali no Itaú, e eu vi o resultado líquido da minha carteira. Nesse resultado líquido, tinha a parte apartada de seguros. Certo. Quando eu comecei a olhar a receita, eu falei, isso daqui não tá certo. Eu lembro que eu chamei meu gerente geral e falei, me explica isso daqui. O que eu tô vendo é uma verdade? Então, né, fazendo esse adendo, hoje, quando eu comecei, né, quando eu comecei a fazer essa análise de quanto eu venderia, quanto que é o retorno e quanto realmente ficaria para mim, eu falei, eu não posso ficar aqui. Foi naquela chave que eu falei, olha o quanto de dinheiro tem na mesa. E eu comparei, né, falando aqui do Rodrigo, isso ainda recebo muitos convites para a área de investimentos, né? E confesso que algumas vezes eu fiquei tentado. Balançado, aporte, luva. Mas quando eu vi a linha final de quanto que me daria de retorno 100 milhões aplicado, e nem eu estou falando nem de 100 milhões de seguro, hein? Eu estou falando de 2 milhões de seguro, eu falei, eu sei onde que eu vou atacar. Então, quando você falou dessa sua gerente que você conhece, a sua amiga, é muito dinheiro na mesa. É muita coisa, cara. E a gente coloca, né? A gente brincou aqui hoje no almoço, falou, poxa, tem VR, tem VA, tem PLR, tem plano de saúde, mas essa preocupação também existia em mim, né? Que eu falei, poxa, como é que eu vou pagar o plano de saúde da minha família? Sim. Hoje eu não me preocupo com o plano de saúde. Eu me preocupo onde eu vou investir meu dinheiro. Eu me preocupo onde eu vou conquistar clientes com mais capacidade de pagamento. Então, essa conta, para mim, fecha muito rápido. E de bate-pronto, às vezes no primeiro ou segundo mês, Gustavo. É muito, muito forte. E o que vai ajudar esse profissional a tomar essa decisão, Rodrigo? Na sua opinião, quais são os resultados que ele pode ter? Eu costumo dizer que... Vamos voltar para o básico, né? Vamos voltar lá para trás. São duas emoções que movem o ser humano.
Medo e Sim. otimismo, ganância, enfim. Ambição. Ambição. Medo e ambição. Vamos pensar em dois gatilhos mentais ali, duas emoções, na verdade, predominantes, né? Primeira coisa, até quando você vai ficar investindo em... Que não deixa de ser a pirâmide de Maslow, inclusive. Meio que, né, resumindo. Você tem que ter a ambição e o medo, Exato. que são necessidades primárias ali. Mas o que faria uma pessoa... Primeiro gatilho que eu trago pro meu aluno... o que o meu mentor fala. Rodrigo, quando você dá uma mentoria pra alguém, tira ele do varejo, leva ele pra investimento, você tá salvando o Rodrigo. De 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Justamente, é isso mesmo. E aí eu falo pra você, o que moveria hoje um bancário a sair do banco, seja pra área de seguros, pra investimentos ou ambos, que como eu já brinquei aqui, eu fiz já a profecia de que um dia vai ser uma coisa Vai ser só. ambos. Até no autônomo, né? Uhum. Nós que somos empreendedores. Cara, primeiro, até quando você vai ficar investindo a sua carreira pra ficar tomando pressão e vender de um jeito que você não concorda? Grande parte das pessoas que te acompanham, me acompanham, te acompanham, são pessoas que estão indignadas com a forma como os bancos, sei lá, praticam a cobrança comercial. Sim. Uma coisa é você vender... Eu me considero um cara super comercial, mas quantas vezes lá atrás, no varejão, no bancão, eu não falava, cara, será que eu sou vendedor mesmo? Será que eu não sou uma farsa? Será que eu não sou um impostor? Será que eu tô vendendo certo? É. Será que eu tô vendendo certo? Porque a gente tem esse momento. E já tive esse momento várias vezes, né? A gente sempre tem a síndrome do impostor. Então esse seria o primeiro gatilho. Se você conseguir sair dessa zona de conforto, meu avô falava, é melhor você passar um período da tua vida no vermelho e depois ir pro verde do que você passar a vida inteira no amarelo. Exato. E ficar no banco, ficar na agência, cara, não sei vocês, mas eu não conheço, assim, devo conhecer uns 2, 3 no máximo, que adoram estar na agência, que amam estar ali. Que amam e estão realizados financeiramente e tal. Não tem, cara. Completo. Dentro da agência, não, assim. São pessoas que têm uma estrutura de vida muito boa, a gente não pode negar, né? Então, a gente não tem que tirar o mérito dos bancos, até porque é o empregador, né? Então tem que gerar economia, mas também não Como conheço. diz a minha esposa, desconheço. esses dias ela chegou pra mim, mas se você estivesse no banco, eu recebi uma proposta no final do ano, antes de eu assumir o cargo na Wealth, tudo, uma proposta assim quase que irrecusável também. Eu nunca tinha tido um salário daquele tamanho, nunca tive, né? Nem na minha própria empresa, assim, eu nunca fiz uma retirada daquele tamanho mensal. Porque eu não quis. Já pude ter feito. E aí ela falou, por que você não aceitou? Porque, às vezes, sexta-feira cai a caneta da mão. Não cai, cara. Não cai a caneta da mão. Não cai. Pode cair a caneta, mas na outra mão tá o antidepressivo, tarja preta. Mentalmente nunca cai. Não cai. Não cai. Hoje na minha empresa, eu trabalho de madrugada, trabalho às vezes varo noite, depende, às vezes por vacilo nosso mesmo, que a gente faz umas cagadas. Ah, normal. E varo noite, ou trabalho demais, trabalho até a noite, às vezes esqueço de mim, esqueço da família, que não é certo, é uma outra pauta para outro podcast, mas é meu, eu tô gostando daquilo. Imagina vocês, cara, olha a vida que vocês têm, olha isso aqui, olha onde a gente tá aqui agora, gravando. Pô, Com certeza. E vira propósito, né? Você começa a ver um ponto muito legal que eu peguei, anotei mentalmente aqui, que você falou, essa questão. Eu posso estar salvando o Rodrigo de 15 anos atrás. Então, quando a gente traz a proposta da MetLife, Henrique, para o corretor ele vir trabalhar com a gente nesse projeto da MetLife, onde a gente tem tanto um subsídio da MetLife para ele se sustentar, quanto toda a receita variável, né, das propostas que ele faz, ou seja, programa de relacionamento mais comissionamento, o cara pode ganhar, cara, 5 a 10 vezes o que ele ganha numa outra carreira. Às vezes está salvando o Henrique e o Gustavo lá atrás, quando começaram como corretores e não sabia para onde correr, cara. Então, né, a gente... eu já coloquei aqueles panfletinhos de plano de saúde, não sei se você lembra, que o povo pendurava nos postes. Eu colocava em para-brisa de carro, ficava com os dedos tudo preto, o Henrique já fez um monte de coisa. Então, assim, hoje quando a gente traz essa oportunidade... para os corretores, então seja, como a gente está falando aí dessa tendência mercadológica da unificação do assessor de investimento com o corretor de seguros, né? Então, quando a gente traz essa proposta, tanto que você, Rodrigo, faz através do Você Bancário, do seu perfil, da sua mentoria, como o Henrique faz também, não deixa de ser um mentor de corretores para esse projeto da MetLife, a gente tá dando a possibilidade do cara economizar. Quantos anos que a gente não demorou? 7, 8. Eu demorei quase 10. É aquela história do Rambo. O Rambo... O meu mentor usa muito essa analogia, né? O Rambo, o que o Rambo fazia? Ele colocava ali a cabeça, via se tinha soldado e falava, vem.
passava a galera na frente. É o que vocês estão fazendo. Inclusive, cara, você acabou de falar que tem até ajuda de custo, né? Tem. Então, pessoal de casa aí, tá muito melhor até, assim, mais confortável do que você ser assessor de investimentos. Então, hoje, o que a gente fala, né, e o programa da MetLife de relacionamento é o melhor do mercado, realmente. E quando a gente observa não só essa mudança de carreira, mas a gente tem uma atenção específica de como fazer essa transição. Porque para nós é uma grande responsabilidade, né? Se a gente olha simplesmente para números, não. A gente entende qual é o momento dessa pessoa, entende como que ele está e tudo que ele já conquistou também. Então, tem muita grana na mesa, tem muito subsídio, tem um método, né, que é diferente de você chegar, como o Gustavo comentou, vai para a rua, panfleta e vê quem dá de retorno. Certo. Vê o seu funil de vendas aí. Então, tem toda uma metodologia para dar esse subsídio e fazer com que você faça essa transição da melhor maneira possível, da melhor forma possível. E você falou aí de valores, né? Eu lembro que uma situação, eu atendia um superintendente na minha carteira de clientes no Itaú, eu atendia um superintendente. E eu fui ver, né? Tinha acesso ali ao salário dele. Quando eu vi o salário, eu falei, poxa, eu não consigo chegar. Quando eu fui ver a idade dele, ele tinha a minha idade. E eu falei, poxa, como assim? Né? Como ele conseguiu? E aí eu fui entender um pouco mais, ele tinha um vínculo ali com diretores, com superintendentes. Sim. Isso já no ambiente familiar, eu falei, eu não posso. Eu não vou conseguir chegar no nível dele. Porque eu vou ter eu não mais tenho 10, 15 anos, sendo que ele já está na minha frente. Quando eu virei corretor, quando eu virei especialista de seguro de vida, em 3 meses eu estava ganhando o que ele ganhava. Olha a diferença. É isso, cara. Quando você coloca na mesa, e você falou, né, esse negócio de horas a mais trabalhadas, às vezes noites mal dormidas, vai existir desafios. Mas no final das contas, pode olhar no espelho e falar, poxa, eu que fiz esse resultado. Certo. Esse resultado é meu. E outra coisa, vai pensando que o diretor do banco é só golinha branca, tranquilidade. Não é. Eu já vi diretor saindo meia-noite do banco. Não, e com o Rivotrilzinho na mão. Opa, tomando grito de vice-presidente. Então, assim, fácil não é. Mas o que a gente garante, né, em 3 aqui, é que o que você aprende no banco é suficiente para você ser um assessor de investimento de destaque e um corretor de seguro de destaque. Sim. Concordam comigo? Plenamente. O sucesso, cara, assim, uma frase do meu ex-sócio. O sucesso é um pouco do óbvio todo dia. Se você fizer... Cara, se você quer emagrecer, malha e faz dieta. Tranquilo, todo dia. Não é fazer muito bem uma vez, é fazer com consistência. Com consistência. A consistência vence o talento, né? Sim, com certeza. E a consistência também, fazendo uma analogia em questão de consistência, eu falo, o seu melhor de hoje pode não ser o seu melhor da vida, né? Então, muitas vezes, o profissional, ele tá ali trabalhando e ele tá triste por alguma coisa, mas, cara, tá limitado em questão de energia, de motivação, mas dá o seu melhor, por mais que não seja o seu melhor, é o seu melhor daquele dia. Amanhã vai ser muito melhor, mas sempre dá o seu melhor, o que você pode naquele dia. Porque a soma disso aí consistentemente vai te trazer um resultado sensacional. E aí, para finalizar, muito obrigado, primeiramente, né, por essa troca de experiência fantástica, né? Então é bem legal que a gente meio que viveu a mesma coisa. Eu queria que você desse um recado. Eu vou falar que nem o Joel J, vai. Vou falar assim, caramba, hein? Salvando as proporções. Se você fosse compartilhar uma experiência sua aí, de anos, e o que você vai compartilhar agora vai estar em todas as televisões, rádios, outdoors, no mundo inteiro. O que você poderia aí passar pra gente, Rodrigo, de ensinamento? O que eu ensinaria foi algo que eu aprendi com erros, tá? Diferente, né? Porque às vezes a gente vem só compartilhar a vitória. Eu vou compartilhar algo que eu tô usufruindo bastante de um erro, né? Um erro e um acerto, na verdade. Vamos lá, vamos explicar isso, vai ficar complicado. Eu sempre fui um cara muito honesto com o meu cliente. E, infelizmente, no Brasil, no mundo, acho, talvez, não só no Brasil, ser honesto é qualidade, né? A nossa régua é muito baixa, né, cara? Ser honesto é qualidade. E quando eu tava já, há um ano e meio como assessor, eu tava um pouco mais devagar do que aliás, muito mais devagar do que eu poderia ser.
Sim. E eu me lembro que, pô, eu já tinha uma carteira ali próxima de 20 e poucos milhões, né? E com um esforço bem menor do que eu deveria ter feito, sinceramente. Uhum. E aí até me falaram, pô, mas você já tem tudo isso em um ano. Não era um ano e meio, era um ano. Aí eu falei, cara, isso aí é resultado do Rodrigo do passado. Porque eu atendi o cliente muito bem e a maioria esmagadora, assim, vamos dizer, 80, 90%. Vou falar 80, vai, pra não parecer que tô forçando. 80% desses clientes vieram atrás de mim. Não tinha ligado. Sim. Não queria, na época eu tava travadão, não queria prospectar, tava focando só no digital. Uhum. Não tava vindo ainda o resultado. Então, imagina se eu tivesse prospectado. Uhum. Quantos clientes eu não trabalhei certinho e que só precisavam de uma ligação? Então, às vezes a gente tem essa trava, eu dou essa dica que às vezes pode estar travando até quem já tá no game aí da assessoria, consultoria, Justamente. etc. Vai atrás, cara. Não fica dormindo, vai atrás, liga. E assim, se você tá no banco hoje e tá fazendo um plano de carreira, né? Não conversou ainda com os meninos aqui, atenda o seu cliente muito bem. Ofereça o que faz sentido pra ele, olha no olho, escreva. O cara que é bom, escreve. Você falou um negócio pro cliente na linha, fala, ó, vou te mandar o resumo por e-mail. Não que você vai ficar perdendo tempo com e-mail, né, e não vai fechar negócio. Óbvio que não é isso. Mas escreva. Eu atendi muitos juízes, e juiz gosta de leitura. É um compromisso que você faz, né? Sim. Porque você falou e em seguida você documentou o que você acordou com ele. Eu falava, doutor, doutor, tal. Tudo que eu te falei aqui nessa ligação, eu tô te mandando por e-mail agora. Tá com o e-mail aberto? Chegou aí? Chegou. Agora pode abrir o aplicativo e aprovar. O cara, pum, aprovava. Aí você começa a deixar zero ou pouca dúvida sobre a sua conduta. Ah, mas a pessoa não vai confiar em você? Gente, brasileiro tá acostumado a ser sacaneado. Quando você liga pro cliente, o cara te trata mal. Por que ele te trata mal? Porque alguém lá atrás que fazia a mesma coisa que você, sacaneou ele e falou, putz, eu não confio mais em corretor, não confio mais em consultor, assessor, em corretor de seguros. Então faça o seu melhor hoje e busque um mentor, por exemplo, pode ser seu chefe, não precisa ser mentoria nossa aqui não. Procura um mentor que vai te orientar e te dar um direcionamento para você conseguir ser acompanhado. Não reclame de ter chefe que fica em cima. Reclame de não ter. Justamente. Porque às vezes a gente precisa ter um maçarico. Precisa. Bacana, eu devia ter anotado, né? E aí ficaria aqui, já deixaria como no mural já essas regras aí, Rodrigão. Bacana. Mas, Rodrigo, muito obrigado. Assim, eu que agradeço. A gente aprende bastante com os convidados, né, que a gente traz aqui. Sim. E foi muito proveitoso aí todos os insights. E você, Henrique, qual que é o recado? Depois do Rodrigo tem um aqui, novo? Tem um novo? Mas eu vou colocar, que foi um ponto, vamos ver se a gente chega na mesma linha de raciocínio, trazer aqui para nossa audiência também, que foi meu ponto de inflexão lá em 2018, quando eu resolvi sair do banco. Quando a dor, né, de ficar onde está, ela for maior do que a de mudar, você tomará uma decisão. Sim. Seja ela qual for. Uhum. Seja uma mudança de carreira profissional, uma mudança de um relacionamento, uma mudança de atitude, uma mudança com a sua saúde. E em vários momentos, a dor que eu sentia no banco, que era uma dor invisível de não atingir os objetivos, seja financeiro, das travas que existiam, Era menor do que mudar. era menor do que mudar. Quero fazer um complemento, pode ainda? Pode, vamos. Pode. Ainda dá? Fazer um complemento importante. A minha esposa um dia virou pra mim, eu tava trabalhando demais. Ah, amor, não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra aquilo. E ela virou pra mim e falou, olha, eu sei que você tem muitos problemas. Minha esposa, Semira, te amo, grande abraço, beijo pra ela. Ela falou pra mim, todo mundo tem um monte de problemas. Até tem um problema de saúde. Quando você tem um problema de saúde, você tem um só. E quantas pessoas no banco não estão adiando, se matando, fazendo coisas que não acreditam, acumulando aquela angústia, aquele amargor, sendo que podia estar sentado na tua cadeira hoje com um negócio lindo que nem esse que vocês têm aqui. Sim. Trabalhando com investimentos como eu trabalho. Não com a mesma pompa que vocês estão aqui, mas também. Não, tem então muito, faça por você, a vida é uma só. Não fica esperando o que o banco vai considerar, porque para fechar, um grande líder que eu tive no banco aí, que hoje tá muito bem também, falou um dia pra mim, quando eu era gestor, e falei, olha meu resultado, que legal, o que você acha? Ele tinha me treinado, né? Ele falou, Rodrigão, não quero te animar, te desanimar. Mas aqui, no mercado financeiro, nós somos igual traficante de droga.
Morreu um, coloca outro. Se você olhar top-down, olhar totalmente de cima, você vai ver que todo o resultado não dispersa tanto um do outro. Por mais que você seja um cara extraordinário. Então, faça por você. Não fica fazendo pros outros, não. Faça por você. Justamente. Seja singular. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Café com Corretor com os nossos convidados aqui, Rodrigo e Henrique Gasparino. Sigam o Rodrigo, o perfil dele do Instagram, @vocêbancário. Você bancário em todas as redes Em sociais. todas as redes sociais, canal do YouTube, tava vendo lá também, bastante interessante, bastante conteúdo relevante. Se inscreva no nosso canal também do Corretor SA, ative o sininho e acompanhe. A gente está trazendo sempre muito conteúdo, com muito carinho, para que você possa crescer muito profissionalmente, como consequência financeiramente. Então ficamos por aqui, um forte abraço para todos.